Você acredita no Cristo? E lá vem mais um fanático aí. Não, é para pensar. Toda pergunta nos faz pensar, né? Então eu te pergunto, me dá essa liberdade. Você acredita no Cristo? Pensa nisso. Vinheta. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Estamos começando um domingão, né? Domingão, já dormiu? Já dormiu? Ainda não? E você que está nos acompanhando de manhã? Hoje é domingo, que hora você acordou? Acordou cedo? Acordou cedo? Tem aqueles que estão aqui agora porque não conseguiram sequer dormir, outros acordaram na madrugada. Que bom que nós nos encontramos, não importa o horário. Não importa. Importa é que nós estamos aqui juntos. Olha só, para que tenhamos uma noção, todas as pessoas que entram no programa Madrugada com Deus, ela está deixando uma energia. Imagina você entra numa sala e ali você deposita o seu sentimento puro, porque você não é obrigado a estar aqui, ok? Você não é obrigado. Então, por não ser obrigado, você de livre e espontânea vontade entra nesta sala. Então você deixa ali a sua boa energia. Aí você sai, né? Sai porque tem as outras coisas para fazer, mas a sua energia ali ficou. Vem outro, também entra e faz o mesmo. Todos aqueles que depositaram a energia, eles também têm o mérito de receber a soma de todo este poder. Olha só. Então, só temos a ganhar porque o propósito que nos traz aqui é o quê? É o conhecimento, é a libertação dos males que nos impede de crescer. Qual é a proposta deste que a este mundo veio chamado Jesus? É libertar o povo, sabe? Eu gosto de estudar a Bíblia e eu vejo várias passagens do Velho Testamento onde aqueles reis, eles trabalhavam, né, para libertar o seu povo. Naquela época, pela ignorância, eram muitas guerras que aconteciam porque eles queriam sim ter o poder de Deus, poder que Deus mandou assim, assado, enfim. Ao ponto em que Moisés, ele foi conduzido pela espiritualidade para libertar aquele povo, como eles diziam, né, da escravidão no Egito. Mas tudo isso nos faz pensar que a liberdade verdadeira é alcançada quando nós buscamos conhecimento. O que Moisés ele fez foi apenas a iniciação para a humanidade de uma libertação com responsabilidade. Libertar-se requer de cada um responsabilidade de agir dentro das leis de Deus. Por isso que Moisés, vocês sabem da história, né? Moisés subiu ao monte e ele descia com as leis espirituais. Diante daquilo que ele viu, consciente, ele percebeu que aquele povo não estava pronto para entender as leis de Deus. Não estava pronto para entender o amor. Não estava. Então o que ele fez? Ele quebrou os mandamentos. E teve que subir novamente. E aí veio com os mandamentos mais correspondentes àquela ignorância. Aquela vida ignorante daqueles seres. Então esses 10 mandamentos foram trazidos para que haja um respeito mínimo entre um e outro. Mas Jesus também veio no mesmo propósito de libertar. Mas aí sim, esta liberdade ela é muito mais ampla do que tirar um povo de uma região. É tirar você da escravidão interna. Muitas tristezas, muitas amarguras, muitas mágoas. Por que você não consegue dormir? Por que você guarda mágoa de um parente? Por quê? Não é uma escravidão que você precisa se livrar? Será que você não precisa realmente se libertar desta prisão?
Domingo, os espíritos trabalham para que as pessoas possam interagir agradavelmente uma com as outras, certo? Há uma ação espiritual neste dia específico onde as pessoas podem descansar. Tem gente que gosta de dormir até tarde, tem outros que acordam cedo, vai lavar carro, vai lavar casa, vai para o parque, enfim, cada um com a sua atividade. Mas o propósito de todos é relaxar e interagir bem. Então, o domingo ele é propício para que encontremos o perdão. O perdão. Alcançar o perdão daqueles que um dia prejudicamos e também perdoar aqueles que nos prejudicou. Procura entrar em contato com a sua família. Eu falo todos os domingos aqui. Procura entrar em contato com seus familiares, principalmente aqueles que teve aí uma desavença. Aproveite essa energia, isso vai te fazer bem e fazer bem a esta pessoa. Tá bom? Bom, vamos fazer a nossa prece? Vamos! Domingo eu sempre convido a vocês a elevar o pensamento a Maria Santíssima. Ela representa, a mãe das mães, a mãe da humanidade. Então juntos, oremos a Mãe Maria Santíssima. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvailidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Imagina, aí do mundo de fato, se não for a missão de Maria Santíssima a acolher, a amparar, a proteger os seios familiares. Olha só, o mal, ele quer de fato acabar com a base chama-se família, porque sem a base você não consegue sustentar nenhum tipo de construção. As construções, elas racham se não tiver uma estrutura sólida onde ela possa ser construída. A nossa vida é a construção. A nossa vida são esses prédios, estas obras que nós fazemos. Mas todos nós precisamos de uma base. É preciso olharmos para as nossas bases. É preciso, de fato, cuidar dos nossos. Pois quando nós cuidamos da base, daqueles que nos deram a vida, que nos permitiram vir a vida, a nossa vida tem um sustento muito maior. Mas quando há o desprezo por aqueles que abriram as portas para a nossa reencarnação, a nossa vida fica sempre rachada. Então, meu irmão, reflita sobre, mesmo que tenha desavenças com seus familiares, principalmente pai, mãe, procura vencer, porque você está na vida graças a estes. Ah, mas é porque você não tem noção do que eu passo com os meus pais. Não importa, pelo amor de Deus. A vida
precisou deles para vir. E não foi casualmente, não. Então é importante, para que você construa a grande obra da sua vida, cuidar dos teus, a base, tá certo? Então, olha, eu quero que você preste atenção nas palavras do espírito Igor Romanov, que representa toda a espiritualidade no dia de hoje, domingo, que fala sobre o Cristo. Você acredita no Cristo? Você acredita no amor? Você acredita nas palavras que esse ser que neste mundo veio para nos libertar? Você acredita nestas palavras? Então prestemos atenção na mensagem de Igor Romanov. Quantos têm tempo de pegar o sagrado livro e ler? Quantos têm tempo de ali buscar o que precisa? Quantos que pegam ali as suas palavras e praticam? Muitos dizem, eu creio, eu acredito no Cristo. Mas quantos colocam em prática esse tal crer? Porque quando se crê, tu pratica, tu exercita, tu faz aquilo que tu é crente. Não basta dizer, eu creio. Tem que exemplificar. O Cristo assim o fez. Ele dizia, eu creio no meu Pai. Ele não me desampara. E ali exercia. Levava aos pobres de espíritos, não os pobres carnais, o alimento que libertava. Mas quantos que verdadeiramente que se alimentavam? Poucos, porque a maioria queria o pão, queria o peixe, queria o vinho, mas o alimento, poucos ficavam junto ao Cristo, quando ele verdadeiramente trazia o alimento. Ensinava a multiplicar, ensinava a curar, ensinava a nunca se perder. A maioria tinha pressa, queria saciar apenas o que lhe incomodava momentaneamente. Então, se eu levo o pão e o peixe, resolveu o problema. A miséria e a pobreza do ser ignorante. Por isso Jesus ensinava que ele trazia a riqueza que ninguém lhe roubaria, a riqueza que lhe faria independente, que lhe faria forte e capaz. E é isto a qual poucos que aprenderam, propagaram, levaram. Mas se vê nos dias atuais, com toda esta facilidade de comunicação, hoje, mesmo estando aqui num hemisfério, o hemisfério sul das Américas, se fala a toda a Europa, toda a Ásia, mas ainda se vê que falta o querer em aprender. Obrigado, meu irmão, obrigado por nos fazer refletir sobre o amor de Cristo Jesus. Obrigado, meu irmão. A espiritualidade, no intuito de nos ajudar, está sempre trabalhando em nós o despertar da consciência que nós, como espíritos, trazemos, para conscientemente agir bem e ter o bem que a vida nos proporciona. Gente, mais do que nunca, estamos vivendo a era da verdade. As mentiras estão caindo. Júlio, que loucura, que era da verdade. A gente está vendo tanta falcatrua. Graças a Deus, se você está vendo os erros, é porque as máscaras estão caindo. É que os seus olhos foram tirados, essas escamas que impediam você de ver a verdade. Então as máscaras estão caindo, estão vivendo na era da verdade. Os mentirosos vão sofrer pela própria mentira, mas os verdadeiros vão colher o bem que a verdade o faz. Então, meus irmãos, não seja você um contaminado pelo mal. Não seja você um contaminado pelo mal. Ah, está todo mundo mentindo, eu vou mentir também. Ah, está todo mundo fazendo mal e se dando bem. Ilusão. Ilusão. Seja verdadeiro. Fale sempre a verdade. Haja diante da verdade e a verdade vai ser o seu escudo protetor. Mesmo que essa verdade venha a doer nas pessoas e em você, mas depois
você verá que a melhor ação tomada fora ser verdadeiro. Não esconda nada, não. Não esconda, seja verdadeiro. Então você sabe com que eu estou falando, não é? Você sabe por que eu estou falando isso, né? Eu sei por que os Espíritos me pediram para falar. Seja verdadeiro. Eu sei, mas você sabe também, não é? Então voltamos a palavra ao Igor Romanov. O conhecimento vem de várias formas, mas ainda as pessoas estão com pressas. Não entenderam aquilo que Jesus ensinava. Que se tem de paz, terás a base para compreender e aprender tudo, que nada lhe faltará. Não lhe faltará os proventos em vossos bolsos. Não lhe faltará a saúde, o ânimo para ir adiante. Não lhe faltará companheiros. Não lhe faltará nada. Ainda se vê a dificuldade de que é as pessoas compreenderem do quanto fazer o simples se torna verdadeiramente uma vida simples em todos os aspectos. Simples, sem problema, sem dor, sem doença. Fazendo o que é simples. As pessoas colocam 1001 caraminholas na cabeça e ali potencializam a isso. Se tem uma pequena dor, as pessoas já não buscam saber o porquê. É como os doutores falam, as pessoas ouvem, vai ao médico e falam, olha, tu tem um mioma. Muitos já saem dali condenando-se. Falam, estou morto, tenho um mioma. E não busca saber o que é aquilo. Uma ação natural do corpo para defender. Acreditem. Quando tu busca o conhecimento, tu não se apavora por nenhum e qualquer medo, por nenhuma pedra em seu caminho. É disto a qual buscamos trazer. O modo a qual cada dia tu persista nesse aprendizado, coloque em prática esse aprendizado, exercite esse aprendizado. No primórdio disso, a paz. Por isso que se pede para que se cuide do ambiente e se cuide da família. Para que tu tenha essa paz, essa condição de perceber e sentir que tu nunca esteve só, como o Cristo assumiu. Eu estarei convosco, ele disse e está. Mas quantos conseguem perceber? Percebem a violência, porque ligam os aparelhos em suas casas para ver. Querem saber o que de ruim aconteceu hoje. Qual a desgraça maior? Quantos morreram aqui ou acolá? Quem foi roubado? Quem fez isto? Quantos buscam saber o que houve de bom? A lei da atração. O que tu vê, o que tu ouve, tu atrai para próximo de ti. Mais uma vez, obrigado, Igor Romanov, pelo despertar desta consciência. É preciso buscarmos mais e mais consciência espiritual diante da própria vida, não é? Nós não somos apenas um corpo, nós somos espíritos que dominamos um corpo. É fundamental que sempre lembremos disso. Nós não somos um corpo, nós temos um corpo para poder interagir com outros espíritos nesta jornada atual, chamada reencarnação, interagir com eles, contribuir com a vida deles, alcançar neles o perdão e também perdoá-los por todos os males que foram cometidos da nossa parte com eles e deles conosco. Ora, olha bem, olha toda a história da humanidade, olha toda a história. A reencarnação, ela é realidade. Ela é realidade. Não tem como esconder a realidade. Então, se nós estamos desde dos primórdios reencarnando, então se olharmos na história da humanidade, quanto mal aconteceu. E eu estava vivendo esse mal, nós vivíamos esse mal, de invasões, de guerras, de intolerância. Então, cometemos muitos males mesmo. Graças a Deus nós não lembramos, não é? Mas temos a oportunidade de correção. E a reencarnação atual é esta correção. Por isso que nós lidamos com pessoas que não nos desagrada, ou melhor, não nos agrada. Não nos agrada por quê? Essa antipatia que tem por alguém, será que é gratuita? Será que é gratuita?
Ou é a oportunidade que você tem de enxergar nela um outro lado que você não enxergava? A antipatia vem por quê? Porque o Espírito traz, sim, os sentimentos do mal que recebeu, que aconteceu em vidas anteriores. Por isso, meu irmão, quando você tem uma antipatia por alguém, não se afasta desse alguém, não. Procura descobrir o que ele tem de bom, o que ela tem de bom, para que essa antipatia seja vencida. E quando você também percebe que as pessoas não gostam de você, conquiste-as, não sendo bajulador, mas sendo honesto, verdadeiro e amoroso. Amoroso. E aí você mostra o seu lado que ela não conhece ainda. A reencarnação nos possibilita isso. Interação com os outros e reconhecimento de quem verdadeiramente é aquele ser. A reencarnação nos explica o porquê que há tantas diferenças culturais, diferenças econômicas, porque cada um aproveita da vida como quer. Tem gente que aproveita da vida como esbanjando e depois vai ter que aprender a administrar melhor aquilo que fora confiado a ele. E aí, para aprender, tem que entrar na escola do quê? Da dificuldade financeira. E aí ele vai se ajeitando. A reencarnação ela é perfeita, porque ela é uma criação de Deus. A lei de Deus, ou as leis de Deus, são perfeitas. E todas elas são criadas a favor de todos nós. Todos nós. Ação e reação é a lei que mais está atuando hoje na vida de todos nós. Sempre atuou, mas hoje está mais intensa. Faça o bem, colhe o bem. Faz o mal, meu irmão, não adianta. Você pode fazer o mal escondido dentro de uma caverna, ninguém viu. Fez o mal, vai colher. Bom, vamos à sala de concentração, intercâmbio com a mediunidade. Sala de concentração. Essa reforma íntima, diariamente, para que consigamos chegar à unidade, como Jesus gostaria que nós já chegássemos. O trabalho da mediunidade, o trabalho dos espíritos é nos ajudar. Mas eles só podem nos ajudar se nós quisermos ser ajudados. Para isso, nos lembremos sempre dos ensinamentos de Jesus diante de todas as pessoas que iriam procurá-lo. Jesus dizia: você acredita que eu posso te curar? Você crê que eu posso te ajudar? Alguns diziam: creio, Senhor, eu creio. Aí Jesus dizia: então, seja feito conforme a sua fé. Vá e não tornes a errar. A autoridade de Jesus sempre foi incontestável. Incontestável. Então, muitas pessoas se curaram. Mas teve outras pessoas que não conseguiram a cura. Por quê? Porque não acreditavam que Jesus fazia tudo aquilo para os outros. Achava que eram pessoas privilegiadas ou que era combinado. Sempre, daqueles incrédulos que duvidam porque não alcançam, duvidam que os outros também, os que têm fé, podem alcançar. Jesus sempre ensinara as pessoas a não pecar mais. Porque toda essa forma de pecar envolve naqueles pecados capitais que a humanidade sempre nos ensinou. Por isso que nós não podemos exercitar a maledicência, a calúnia, a luxúria. Não podemos ser materialistas, não podemos desejar o mal aos nossos irmãos, pois todos esses pecados é que criam os problemas para a nossa vida. Quando a gente não se importa com quem está ao nosso lado, nós vamos receber o retorno também de pessoas que não vão se importar conosco. E a gente sabe que um dia que não tarda, a vida faz com que a gente venha precisar das pessoas que às vezes nós desprezamos em nossas vidas.
Quando nós vamos buscar os ensinamentos dos Espíritos para cuidar dessa sintonia, lembremos-nos sempre, Jesus disse que onde houvesse 2 ou mais reunidos em nome dele, que ele estaria presente. Então, através da prece, nós rogamos aos bons espíritos que nos assistam e que nos ajudem nesse trabalho sacrossanto de sermos instrumentos da espiritualidade para que possamos ajudar os nossos irmãos que vieram a esta casa neste dia em busca de auxílio. E a mesma coisa que nós falamos diante do que aprendemos com o Cristo. Aqueles que têm fé vão se curar. Os que têm fé vão encontrar um caminho. Os que têm fé não mais sofrerão os males de suas vidas. Assim como os trabalhadores da mediunidade, integrados no trabalho, vão sendo ajudados gradativamente pelos espíritos a resolverem os problemas da sua intimidade. Os médiuns que se integram e que se doam se curam de suas doenças, se curam dos seus problemas pessoais, afastam os maus espíritos, afastam as más vibrações e acabam conduzindo a sua mediunidade ao campo correto de trabalho. Por isso que a gente tem que respeitar as pessoas, por isso que a gente tem que fazer a nossa parte, e cada um se colocar como instrumento dessa espiritualidade que está presente e que vai nos ajudar. Que assim seja. Sala de concentração. As leis de Deus, do Cristo, a lei do universo, ela é perfeita. Nós que somos imperfeitos é que criamos leis interpretativas. Mas as leis de Deus, as leis que regem este orbe que nós habitamos, elas são perfeitas. Então não tem discussão. Não tem discussão. Não existe privilégio. Esses daqui são privilegiados. Não existe privilégio, não. A vida dá a cada um conforme o mérito. Sabe que conversando com um certo amigo aqui, ele dizendo assim, na brincadeira, né? Cara, você é privilegiado, os espíritos estão perto de você. Olha só, como se não estivesse perto de todos nós, não é? Não existe privilégio. Não existe. Não é porque um médium ele dá passagem a um espírito que aquele espírito vai privilegiá-lo de viver situações que são importantes para ele. Olha só, a perfeição de Deus ela é tão grande que ela vai nos dando conforme o que nós precisamos. Hoje nós vivemos tudo o que é necessário para o amanhã ser melhor. Mas e se hoje não estiver bom? É porque você é capaz de tirar deste mal a experiência para estar pronto para viver melhor amanhã. Mas não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Por isso que a pergunta do programa, você acredita no Cristo? Se você acredita no Cristo, Ele é o dirigente máximo do planeta Terra. E Ele trabalha para que a sua vida seja melhor. E como a sua vida pode ser melhor? Vencendo o que está acontecendo hoje. Vencer hoje, crer, confia. A espiritualidade está presente. Não existe privilégio. Você pediu, vai receber ajuda. Mas não fique esperando. Faça. Quando eu acredito que estou sendo ouvido por um espírito e peço, meu irmão, seja de São Jorge, São Pedro, São Sebastião, Santa Rita de Cássia, se eu peço, ora pois, é porque eu creio nesta corrente, nesta falange, neste espírito, neste santo. Então, se eu creio nele, eu não posso simplesmente esperar que ele faça. Eu peço e vou em busca daquilo que eu quero. E com essa ação, todas as forças espirituais estarão somando a mim, para que eu chegue onde eu desejo. Essa é a verdadeira fé. A fé ativa, não é? A fé que faz realizar. Quer ver o exemplo? O exemplo a gente tira dos atos mais próximos de nós, não é? Essa casa começou há 23 anos. Ela começou
em reuniões dentro de salas de casas dos amigos. Ela começou, ou esse dirigente, Gilberto Rissato, que acabou de nos falar, indo a hospitais visitar pessoas, e ali o mentor espiritual Adolfo Schutz se manifestava e atendia dentro de hospitais, olha só. E assim fora somando forças. As pessoas comprometidas foram agregando. Tive a oportunidade de 1 ano depois ser convidado por Dr. Adolfo Schutz a fazer parte desse trabalho. Dali por diante, fomos somando forças. Como você está aqui somando forças. Por quê? Porque você quer um bem, você quer viver bem. E não tem outro caminho senão agregar o bem, agregar-se no bem. Então essa casa, ela procura o quê? Servir. Seguindo os passos de Jesus, servir. Nós estamos aqui para te servir. E contamos com você para servirmos outros que necessitam, tanto quanto nós já necessitamos e necessitamos ainda, né? Então é esta a proposta. A casa convida as pessoas para adentrar e se colocar como servos da vontade de Deus, sem ilusão, tá? Se tem uma coisa que eu não gosto é de hipocrisia. Eu não gosto. Eu, em particular, tá? Falo por mim agora. Eu não gosto de hipocrisia. Não gosto de fanatismo também. Sou chamado de fanático porque eu acredito no que eu faço, mas eu não gosto de fanatismo. Fanatismo para mim é se cegar. Eu não sou cego. Eu procuro abrir a minha visão buscando conhecimento. Bem, a casa conta com você. 23 anos atrás, essa casa começou com uma pessoa. Hoje, ela faz um trabalho para o mundo. Para o mundo. O mundo recebe a mensagem dos Espíritos por intermédio da internet. E está se abrindo vários pontos de luz no planeta Terra, graças a Deus. E contamos com você para que outros e mais outros e milhões de pontos de luz aconteçam nesse globo terrestre, para que o próprio globo ilumine-se na mensagem que é do Cristo Jesus, amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Convido a você, faça parte, não fique à parte, tá bom? Forte abraço, fortíssimo abraço, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.